noite, meus irmãos, graça e paz a todos. Vamos abrir a palavra do Senhor na epístola ou carta ou discurso aos Hebreus, ou as três coisas ao mesmo tempo. No capítulo 11, versículo 1 a 3. Hebreus capítulo 11, de 1 a 3. Vamos ler a bendita palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém. A palavra do Senhor. Continue com a Bíblia aberta para que você acompanhe a exposição bíblica. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, nós louvamos o Teu nome e mais uma vez nós nos colocamos nas Tuas mãos, pedindo a iluminação do Teu Espírito para que possamos entender de forma apropriada a Tua palavra, mas acima de tudo para que possamos aplicá-la em nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos a não sermos meros ouvintes da Tua palavra, mas praticantes. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes, meus irmãos, perguntas simples não são tão simples. Hoje pela manhã nós analisamos uma pergunta simples: como nós nos tornamos cristãos? E vimos toda a profundidade dessa simples pergunta. E hoje eu quero mais uma vez iniciar com uma simples pergunta: o que é fé? Essa é uma pergunta tão simples, parece que qualquer um de nós pode responder. Se nós tivermos um grupo de estudo bíblico em uma escola dominical e o professor perguntar o que é fé, com certeza muitas respostas virão. Talvez alguns possam responder que fé é uma confissão, nós cremos em Deus. Outros que fé tem a ver com a confiança em Deus. Outros podem dizer que fé não é somente acreditar, mas crer e realmente confiar inteiramente no Senhor. Talvez outros possam dar uma resposta mais elaborada, aqueles que gostam de estudar mais a fé reformada, o período da reforma, e dizer que fé é um conhecimento e assentimento desse conhecimento em nosso coração. Ou alguns podem simplesmente repetir esse texto de Hebreus, é até mais fácil, nós geralmente fazemos isso, repetimos esse texto de Hebreus e dizemos: fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Mas será que realmente nós entendemos o significado dessas palavras do autor aos Hebreus? É a respeito disso que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. Mas antes de adentrar nesse texto específico, vamos lembrar um pouco do contexto onde ele está inserido. Está na carta, ou epístola, ou discurso aos Hebreus. Na verdade, esse documento é um documento híbrido. Uma das coisas que nós fazemos quando nós escrevemos ou falamos, nós nos utilizamos de gêneros textuais. Algumas vezes nós temos a capacidade de criar coisas novas. E é exatamente isso que temos aqui, um gênero híbrido. O autor dos Hebreus se utiliza daquele modelo que existia de carta, de discursos, de homilias, de sermões, e cria esse documento maravilhoso. Nós não sabemos quem escreveu essa epístola, mas sabemos o porquê ele escreveu. E uma das razões é porque muitos daqueles para que ele escreve eram judeus que haviam se tornado cristãos. E ao que tudo indica, um grupo estava em meio às terríveis perseguições, pensando seriamente, inclusive alguns já tinham apostatado da fé e deixado o cristianismo e até talvez retornado para o judaísmo. Era um momento
que ele então, o autor, entende que precisa escrever. Essa é uma carta circular, um documento circular para várias comunidades cristãs. E uma das coisas que o autor aos Hebreus faz, que é bem interessante nessa sua obra, é se utilizar da exposição e da exortação. Ele expõe textos do Antigo Testamento e depois, então, ele desenvolve. De todos os autores do Novo Testamento, o autor aos Hebreus é aquele que tem o grego mais rico, é aquele que se utiliza de mais figuras retóricas. E uma das características dele é exatamente essa. Ele cita um texto, anuncia o assunto como se fosse um gancho e depois ele desenvolve. Então, para que você entenda o capítulo 11, você tem que voltar um pouco no capítulo 10, porque é exatamente aí no capítulo 10, onde o autor aos Hebreus, lá no final do capítulo 10, ele vai, no versículo 32 a 39, ele vai trazer uma palavra de exortação àquelas comunidades, mostrando que eles estavam sendo perseguidos. Veja o versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-os coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. E no versículo 35 ele diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande recompensa. Então ele está trazendo esse assunto para pessoas que estão sofrendo. E veja que texto ele vai citar no versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então ele faz uma citação do texto de Abacuque, onde nós somos convidados, onde Deus convida Abacuque a viver pela fé. E é por isso agora que no capítulo 11 ele vai expor a respeito da fé. Ele lança o assunto no capítulo 10, ele cita o texto de Abacuque, e isso vai ser um gancho para o que ele vai fazer agora no capítulo 11, que geralmente é uma técnica chamada de encômio. É uma técnica de se mostrar o exemplo, onde você vai dar vários exemplos do que é isso, o que é viver pela fé, o que é essa fé. É isso que ele está fazendo aqui no capítulo 11. Então, quando a gente lê o capítulo 11, nós não devemos ler desconectado dentro da realidade. Qual é a realidade? Ele está mostrando, de forma clara, como o povo de Deus, ao longo da história, foi chamado para viver pela fé, para perseverar na fé, mesmo vivendo em meio ao sofrimento. É isso que ele está dizendo. Mesmo em meio ao sofrimento. Ele está desenvolvendo a ideia de Abacuque. O que é viver pela fé? É como se ele estivesse dizendo: deixa eu explicar para vocês qual é a natureza dessa fé genuína e como muitos outros antes de vocês já trilharam esse caminho e foram fiéis e viveram pela fé. Então, o capítulo 11, versículo 1 a 3, é o que nós chamamos de uma introdução preparatória, onde ele vai explicar a verdadeira natureza da fé. E esse texto é importante porque vai preparar essa longa sessão que começa no capítulo 4 e que vai ser concluído no capítulo 12, versículo 1 a 3, a respeito da fé. Esse é o ponto aqui. Então eu quero meditar sobre o seguinte tema, que traduz muito bem esses 3 versos. O que é a fé verdadeira? O que é a fé verdadeira? Há pelo menos 3 coisas que o autor aos Hebreus vai ensinar aos seus leitores e que Deus, mediante o Espírito, pretende que nós também aprendamos nessa noite. Primeiro, nós vamos ter uma profunda definição da natureza da fé, no versículo 1. Segundo, no versículo 2, o maravilhoso exemplo dos antigos, ele vai dizer: pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Em terceiro lugar, uma gloriosa base. Qual é a base da fé? Onde ele vai falar a respeito de que Deus criou tudo pela palavra do seu poder. Então, repetindo, o que é a fé verdadeira? Uma profunda definição da natureza da fé verdadeira, versículo 1. O maravilhoso exemplo dos antigos, aqueles que vieram antes de nós, versículo 2. E o versículo 3, uma gloriosa base, que é, obviamente, Deus que criou tudo pela palavra do seu poder. Então, em primeiro lugar, vamos analisar o versículo 1. O autor aos Hebreus, ele
agora vai explicar o texto de Abacuque, ele vai expor o que é viver pela fé. O que é isso? O que é fé? E aqui ele começa dizendo que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A primeira coisa que nós temos que entender é que aqui nós não temos uma definição de fé. Não é isso que o autor dos Hebreus está pretendendo ensinar aos seus leitores. Não é uma definição de fé. Não é uma definição teológica. O objetivo dele é mostrar como a fé funciona. Como a fé funciona em situações reais e concretas da nossa vida. Como é que a fé verdadeira age diante de uma situação real, concreta? Diante de uma situação real, de problemas, de lutas nessa vida, como é que a fé verdadeira ela age? Então aqui o que nós temos é uma definição do caráter da fé verdadeira, como a vemos em prática na vida de muitos homens de Deus e como o autor dos Hebreus espera ver na vida dos seus leitores. Aqui ele não está definindo fé, ele está mostrando a natureza da fé. É como se ele estivesse dizendo, deixa eu ensinar vocês quais são as características de uma fé verdadeira. Esse era o propósito, mostrar o caráter da fé, essa natureza da fé, a característica da fé. A fé real, em situações reais de vida. Não aquela fé teórica que nós aprendemos como uma simples pergunta e nós respondemos. A fé que nós precisamos ter no dia a dia da nossa vida. É isso que ele quer ensinar. E a primeira coisa que ele nos ensina, veja no versículo 1, ele diz que fé é a certeza de coisas que não são. É interessante que essa palavra certeza é uma palavra onde os estudiosos têm muita dificuldade em traduzir ela, porque tem vários significados, mas ela significa firme fundamento, substância, essência. Essa palavra grega ela tem um significado básico de alguma coisa que está por baixo de outra, apoiando. Então, muitas vezes, por exemplo, nós temos o computador aqui, nós temos então essa mesinha que está apoiando, o computador está apoiado na mesinha. É isso que ele quer dizer, essa ideia de certeza, a ideia de segurança. Fé é a certeza de coisas que não são. E parece que não faz sentido. Como é que eu tenho fé em coisas que eu não consigo ver, que não são? Fé é a certeza de coisas que se esperam. Você espera. Aquilo não aconteceu ainda. Mas a fé tem uma convicção que aquilo é real. Ou seja, ainda que aquelas coisas não foram realizadas, é isso que o autor dos Hebreus está dizendo. Fé é quando você acredita que algumas coisas que você não viu realizadas na sua vida, coisas que os seus olhos não enxergam, elas são reais. E você então espera. Você ainda não pode vê-las, mas você vive por elas. Você confia nelas. Essas coisas ainda não foram cumpridas, mas a sua vida presente é agora transformada por essas coisas. E que coisas são essas que nós não vemos? O que é que o autor dos Hebreus tem em mente aqui? As promessas de Deus. É isso que ele quer dizer. Fé é quando você então se apoia, que você espera coisas que você não está vendo, mas Deus prometeu. Então você realmente confia naquilo que Deus prometeu, mesmo que você não esteja vendo absolutamente nada, mas você sabe que é real. Deixa eu explicar para as crianças um pouco do que significa esse tipo de fé. Deixa eu me dar uma ilustração. Vai servir também para os pais essa ilustração. Suponha que você é um jovem pai e você, à noite, a sua esposa diz assim, é muito comum os pais jovens fazerem isso, vai olhar como é que os meninos estão, vai lá no quarto ver se eles já estão dormindo. É comum isso. E você, homem, vai, abre a porta e vê o seu filho lá sentado na cama, meio atormentado, talvez preocupado, e você se aproxima e diz, o que é, meu filho? O que está acontecendo? E o seu filho diz, eu quero ganhar uma bicicleta. Eu quero uma bicicleta. Papai, o senhor pode me dar uma bicicleta? Mas você não está dormindo por isso? Não, é que eu quero ganhar. Todos os meus colegas têm uma bicicleta. E você, como pai, pensa na hora e diz assim, tudo bem, meu filho, eu vou lhe dar uma bicicleta. Você vai ganhar a bicicleta. E você vai embora. Depois você volta 2 minutos e o seu filho está dormindo. Por quê? Porque ele realmente confiou
na sua palavra. Ele realmente acreditou que você vai dar a bicicleta. Ele sabe, meu pai vai dar a bicicleta. Ele não viu a bicicleta ainda, ele não está vendo a bicicleta. Mas ele confiou na palavra do pai. Isso é fé. Fé é quando nós confiamos nas promessas de Deus, naquilo que Deus diz. A fé, é isso que o autor dos Hebreus está dizendo. Eu sei que o meu pai vai cumprir as promessas, eu não estou vendo nada. Mas eu sei que quando Deus diz que Ele cuida de mim, em situações reais e concretas da minha vida, em meus dilemas, em meus sofrimentos, em minhas lutas, quando Deus faz uma promessa, eu sei que Deus vai cumprir, porque essas promessas foram feitas pelo meu Pai, que é completamente confiável. É isso que o autor dos Hebreus está dizendo. A fé não é algo cego. Fé é quando você descansa nas promessas de Deus. A fé, meus irmãos, não é uma imaginação infantil e fútil, não. É quando nós confiamos no que Deus diz. A fé é a certeza que as promessas de Deus são verdadeiras, cada uma delas. Tudo que Deus disse ao nosso respeito é verdadeiro. Existem inúmeras promessas de Deus. Então, como é que nós temos certeza disso tudo? Porque Deus assim disse. E o que é que eu faço? Eu me agarro nessas promessas. E a fé me faz viver em paz o aqui e o agora. Por quê? Porque eu sei que Deus vai cumprir cada uma das promessas. Se Deus diz que vai cuidar de mim, se Deus enviou o Espírito e diz que Ele nunca vai me abandonar aqui nesse mundo, isso é uma promessa gloriosa. Eu sei que isso é real. Eu posso até não ver em algum momento da minha vida. Eu posso até achar que Deus me esqueceu. Mas eu digo, coração pecador, eu digo a mesma coisa de Davi, porque estás abatido a minha alma. Espera em Deus, que ainda o louvarei. Eu creio nisso. É isso que o autor dos Hebreus está dizendo. Fé é a certeza que as promessas de Deus são verdadeiras. E essas promessas de Deus fazem com que a minha fé se agarre nessas gloriosas esperanças. Eu vivo e confio sempre no Senhor. Fé é a certeza de coisas que eu espero. Eu não estou vendo. Eu não estou vendo Deus agir, talvez aparentemente, na minha vida. Talvez eu não esteja vendo nada. Mas eu sei que as promessas dele não podem falhar. Isso é fé. É aquela fé que naquela hora que você precisa, você diz, eu confio em Deus. Isso é fé. Mas ele diz mais, ele diz fé, não é apenas a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fato que se não vê. Uma tradução, essa palavra também é uma palavra de difícil tradução, talvez uma tradução seria, a fé é a prova das coisas que se não vê, ou convicção. E é uma conexão, eu tenho certeza disso. Mesmo aquilo que eu não estou vendo. Isso é interessante, porque nós temos que lembrar o contexto. Ele estava escrevendo para judeus que viviam dentro de uma comunidade, eles eram judeus, haviam se tornado cristãos, e quando eles eram judeus, eles viviam dentro de uma comunidade onde as coisas eram muito visíveis. Existia um templo visível, onde eles aprendiam que Deus estava ali, a glória de Deus estava ali. Na Nova Aliança não existia isso. Existiam sacerdotes, existiam sacrifícios, eles então colocavam as mãos sobre os sacrifícios, levavam para o sacerdote, esses sacrifícios eram mortos, eles viviam em uma comunidade extremamente visual, mas agora eles se tornam cristãos, e agora eles se reúnem em qualquer lugar, e nós aprendemos, não, ali é o templo de Deus, e os nossos pecados, Jesus pagou por cada um deles, mas eu não estou vendo nada disso. Como é que eu sei que Jesus perdoou os meus pecados? Eu não estou vendo sacerdote, eu não estou vendo sacrifício. O autor dos Hebreus diz, é exatamente isso que é fé. É a certeza de coisas que você não está vendo. Eu não estou vendo. Hoje nós confessamos os nossos pecados. Alguém viu Jesus chegar de repente com uma borracha e apagar e dizer a você, ou dizer no seu ouvido, olha, o seu pecado foi perdoado. Não, eu confio na promessa dele. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Eu confio nessa promessa. Eu não estou vendo. Mas eu sei que é real. É isso que o autor dos Hebreus está nos ensinando. Isso é fé, é a convicção de fatos que eu não vejo. Eu não estou vendo a providência de Deus. Eu não estou vendo Deus dirigir a minha vida. Eu não estou vendo Deus dirigir a minha família. Eu não estou vendo Deus dirigir o meu futuro. Mas eu sei que Ele está. Em sua gloriosa providência.
Isso é fé. A fé é prova, é convicção de coisas que eu não enxergo na vida. Isso me torna completamente diferente das pessoas que não são crentes. Porque aqueles que não são crentes, eles se guiam pelas coisas que eles veem, e nós nos guiamos por coisas que nós não vemos, nós não enxergamos. E é por isso que ele então diz no versículo 2, vai mostrar um maravilhoso exemplo, ele diz assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Uma outra tradução seria: por isso pela fé os antigos eles foram atestados, eles passaram. O autor dos Hebreus está dizendo: vocês acham que é só vocês que precisam, na hora prática, ter fé em coisas que vocês não veem, certeza em coisas que vocês, ou esperar coisas que aparentemente nem existem, que aos nossos olhos parecem não ser reais? Vocês acham que vocês foram os únicos, ou são os únicos que experimentaram isso na vida? Olha os antigos. E é por isso que ele vai começar essa descrição maravilhosa da fé. Ele lembra de Noé. Deus disse que vai haver um dilúvio. Onde é que ele viu? Nunca havia existido isso antes. Deus disse que vai haver um dilúvio. O que é que ele fez? Ele creu. Ele não viu. Deus não mostrou a ele, mas Deus disse: Noé, construa a arca e eu vou destruir. Eu vou punir o pecado do homem. Ele creu. Ele não viu. Ele é como o rei você. Ele não viu, mas ele creu. E quando Deus disse a Abraão: Abraão, deixe sua casa e você vai para uma terra que eu vou te mostrar, ele saiu, ele foi embora. Veja o versículo 8, o autor dos Hebreus diz o seguinte, ainda no capítulo 11: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Você já imaginou alguém dizendo: Abraão, você vai para onde? Eu vou para um lugar que Deus vai mostrar. Que lugar é esse? Isso é fé. É certeza em coisas que você não enxerga, que você não vê, você não sabe nada, você não sabe o seu futuro, você não sabe nada, mas você confia em Deus, nas promessas que Ele fez, que tem a ver com o nosso presente e com o nosso futuro. É pela fé. Ele vai falar desses homens, de todos esses homens gloriosos. Ele vai falar de Abraão, ele vai falar de Jacó, ele vai falar de José, por exemplo, no versículo 22, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Veja, José, quando estava perto de morrer, diz: Deus vai tirar todo o Israel do Egito. Como é que José tinha certeza disso? Como é que Deus ia tirar Israel debaixo do jugo da nação mais poderosa da terra? Como é que isso ia acontecer? Porque Deus havia prometido. E José deu ordens: eu não vou ficar enterrado aqui no Egito. Isso é fé, irmãos. Esses homens, eles tiveram fé. Moisés teve fé. Teve fé. Cada um desses tiveram fé. Eles não retrocederam. E eles passaram nesse teste de Hebreus 4, nessa longa galeria desses que nós chamamos heróis da fé. Eles eram homens como eu e você. Mas qual foi a diferença dele? Eles tiveram certeza em coisas que eles esperavam, em convicção em coisas que eles não viram, mas eles confiaram nas promessas do Senhor. Essa é a natureza da verdadeira fé. E é por isso que o autor dos Hebreus conclui o versículo 3, agora mostrando a base gloriosa da fé. E aparentemente, quando nós lemos o versículo 3, ele não faz sentido, não é? Porque ele fala de fé, então fala desses antigos, até que tem um certo sentido, mas quando você lê o versículo 3, assim, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vai existir das coisas que não aparecem. O que é que ele está querendo fazer? Dar uma aula de cosmologia? Dar uma aula de criacionismo? É esse o objetivo dele? É lógico que não. Nós temos que ler esse versículo à luz do seu contexto. Leia bem o versículo. Ele está falando de fé nas promessas de Deus. Ele diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Ele está dizendo: um Deus que forma o universo pela sua palavra. Por coisa que você não viu, ninguém viu, mas Deus formou o universo pela palavra dele. Você acha que um Deus que fez o universo pela palavra dele, a palavra dele, as promessas dele não são confiáveis? Esse é o ponto. Deus que fez o universo.
Você não confia na palavra dele, você não confia nas promessas dele. Um Deus que fez o universo. E como é que ele fez o universo? De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O autor dos Hebreus diz, as coisas que não aparecem como Deus, elas são as coisas mais reais que podem existir. A coisa mais concreta que existe em toda a existência humana é o que nós não enxergamos. É Deus. Isso é o real. Isso é o concreto. É por isso que nesse mundo que nós vivemos, um mundo marcado por coisas sensoriais, do autocontido, do autossuficiente, dos sentidos, nós muitas vezes somos tentados a viver exatamente como o mundo, nos guiando pelo sentido, pelas coisas perceptíveis. Nós guiamos a nossa vida pelas nossas ações, por coisas que nós estamos vendo. Em cada situação da nossa vida, nós olhamos à nossa volta, vemos a situação, fazemos aquela leitura e dizemos, foi assim, é assim. Mas um homem de fé diz, não. As coisas não são assim. As coisas são da forma como Deus, o Deus invisível, quer. E tudo será de acordo com as suas promessas. Quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Essa é a grande realidade. Crer, de fato, nas promessas de Deus. Essa é a fé verdadeira. A fé verdadeira, irmãos, não é um conceito teórico. A fé verdadeira é aquela que se apoia nas promessas de Deus, nos momentos concretos da nossa vida. Eu já contei esse exemplo aqui, mas como tem muitas pessoas novas na igreja, é bom, vez por outra, contar esses exemplos. Esse exemplo eu vi há muito tempo atrás, a respeito de um missionário, e ele mesmo que contou essa história. Eles estavam em um país da Ásia, não lembro, faz muito tempo essa história, não lembro qual era o país, e eles então começaram a pregar o evangelho em uma tribo, anunciar o evangelho, falar de Cristo. E eles então começaram, usando um tradutor, a contar as coisas do que Jesus fazia, do poder de Jesus, dos milagres que Jesus fazia, do que era o evangelho, da pessoa gloriosa, bendita de Cristo. E quando eles então tentaram voltar para a tribo, só existia um caminho. Quando eles então chegaram naquele caminho, encontraram árvores enormes que tinham não apenas destruído a ponte, mas impedido. Existia um rio e eles então não podiam agora passar. A ponte estava destruída. E eles, bom, o que é que nós vamos fazer? Vamos ter que voltar, não podemos seguir o caminho. E um dos nativos disse assim, aquele Jesus que vocês falaram é verdadeiro? É. Ele realmente tem poder de fazer coisas extraordinárias? Tem. Então, por que vocês não oram para ele construir essa ponte? Se ele realmente construir essa ponte, se vocês orarem, essa ponte de repente estiver pronta, nós vamos crer que de fato esse Jesus é verdadeiro. E eles então se juntaram ali, fecharam os olhos, clamaram a Deus, levantaram as mãos aos céus, meu Deus, nos ajuda, não deixa que o teu nome seja envergonhado. E quando eles abriram os olhos, a ponte estava lá. Aliás, não estava lá. A ponte não estava lá. Continuava do mesmo jeito, quebradinha da Silva. E eles então voltaram. Bom, não tem o que fazer. Deus não respondeu, vamos voltar. Voltaram para a tribo, oraram a noite inteira, clamaram. Meu Deus, tem misericórdia, nós vamos ser envergonhados no meio dessa tribo. E ao raiar do dia, eles então foram diretamente para a ponte. Eles queriam ir, meio que de fininho, mas a tribo inteira estava aguardando. Quando eles saíram, a tribo inteira foi atrás. Quando eles chegaram lá, adivinha, crianças, o que aconteceu? A ponte ainda estava quebrada. Nada tinha acontecido. Mas algo interessante aconteceu. Enquanto eles estavam ali, de repente, alguns elefantes vinham no meio da floresta, correndo, assustados. E aqueles elefantes, então, pararam exatamente ali, ao lado daquela ponte, onde existiam aquelas árvores enormes, impedindo a passagem. E eles então olharam e atrás viam alguns homens correndo, aqueles homens que cuidavam daqueles elefantes, e eles perguntaram, o que está acontecendo? E aqueles homens disseram, eu não sei.
Mas há 3 dias atrás, esses elefantes se desesperaram. Eles então saíram como malucos, saíram correndo por dentro da floresta. E faz 3 dias que nós perseguimos esses elefantes. E eles não paravam, nem de dia e de noite, mas pararam exatamente ao lado dessa ponte. Antes mesmo do problema acontecer, Deus, em sua providência, já estava providenciando o meio para resolver a situação. Deus responde sempre a nossa fé, mas nem sempre da forma como nós imaginamos. Mas a fé verdadeira nunca deixa de se apoiar nas promessas de Deus. E aqui algumas aplicações importantes para nós. Eu e você, nós somos chamados a dirigir toda a nossa vida por coisa que não vemos. Isso é muito difícil explicar para uma pessoa não cristã. Como é? É exatamente isso que eu estou dizendo. Toda a nossa vida é dirigida por coisas que nós não vemos. Nós estamos aqui adorando a Cristo, nós não estamos vendo. Eu confio nas promessas que o Senhor fez, mas eu não estou vendo. Eu confio que quando eu morrer eu vou estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas eu nunca vi isso. Toda a minha vida eu estou dirigindo por coisas que nós não vemos. E por que eu faço isso? Porque eu creio que essas promessas são reais. Porque eu creio que o Deus que fez todo esse universo, eu olho para esse universo perfeito, eu digo, um Deus que fez pela palavra do seu poder esse universo, é o Deus cuja palavra será cumprida. Como o autor dos Hebreus diz, que quando ele jurou a Abraão, ele não tinha por quem jurar, então ele jurou para si mesmo. Geralmente, quando nós fazemos uma promessa, era comum no Antigo Testamento, estabelecer um juramento. O autor dos Hebreus diz que Deus vai jurar por quem? Ele jurou por ele mesmo. Ele será fiel. Ele vai cumprir cada uma das suas promessas. Então, eu vivo por coisas que eu não vejo. Eu sei que o Senhor está comigo, eu não vejo, mas eu sei que Ele está. Em cada momento da minha vida. Então, para nós que vivemos nesse mundo visível, para nós o visível é o que é real, não é? Nós sempre nos guiamos por coisas visíveis, mas para nós as coisas invisíveis prometidas por Deus são mais reais do que as visíveis. Vocês entendem? As coisas invisíveis para nós são mais reais do que as coisas visíveis. É isso que o autor dos Hebreus está dizendo. E o melhor estilo de vida é aquele que o visível é sempre tocado pelo invisível, viver pelas coisas que nós não vemos. É esse o estilo de vida que nós somos chamados a viver. Viver por coisas que nós não vemos. E aqui há um grande perigo da vida cristã. Qual o maior perigo da vida cristã? É acharmos que esse mundo é a realidade. Nós começamos a viver exatamente como os ateus. A palavra ateus não é não crer em Deus. A palavra ateu significa viver sem Deus. Nós vamos vivendo sem Deus. O nosso desespero é igual ao dos ímpios. Nós reagimos diante dos problemas exatamente como eles. Nós nos desesperamos exatamente como eles. Nós muitas vezes reagimos diante da morte exatamente como aqueles que não têm esperança. Não é o que Paulo diz aos Tessalonicenses: irmãos, não hajam como aqueles que não têm esperança. Às vezes nós começamos a viver esse mundo exatamente como os ímpios. Por quê? Porque nós não temos fé. A nossa fé não funciona, não é real, não é concreta. Nós não temos essa alma peregrina, a alma desses patriarcas. Eles esperavam coisas mais gloriosas. Observe o capítulo 11, versículo 13, o autor dos Hebreus diz: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-os e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Esses homens, eles dizem assim, muitos deles não obtiveram algumas das promessas. Que promessa gloriosa eles não obtiveram? De ver o Messias. Jesus mesmo diz, muitos deles ansiaram isso e não viram. Vocês são bem-aventurados, Jesus diz aos discípulos, porque muitos ansiaram, muitos morreram sem
sem obter essas promessas. E o que é que eles diziam para eles mesmos? Veja o versículo 11. Eles confessavam que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. É interessante essa expressão saudando. A imagem que o autor dos Hebreus usa é aquela dos navios. Quando as pessoas vão chegando nos portos, o que é que eles fazem? Eles vão saudando, eles dão tchau. Então aqueles homens foram vivendo nesse mundo e dando tchau. E por que eles estão dando tchau? Porque aquela pessoa que está aguardando por eles, que era Deus no porto, também está saudando eles, dizendo: venham para a terra prometida, venham para a pátria superior, Eles confessavam que eram peregrinos, eles confiavam em promessas muito mais gloriosas. A diferença deles. E é assim que nós também temos que viver. A melhor forma de vida é aquela onde nós aguardamos essa cidade da qual Deus é arquiteto. Nós estamos de passagem aqui. Mas enquanto estamos vivendo essa realidade precisa ser transformada pela realidade de coisas invisíveis. Isso é fé. Essa é a melhor forma de viver, pela fé. Fé naquilo que Deus diz. Se Deus diz, eu preciso confiar. É Ele, é nele, é na sua palavra. Nós nunca pertenceremos a esse mundo. Vocês percebem? Nós nunca vamos nos encaixar nesse mundo, porque há algo radicalmente diferente entre o crente verdadeiro e o mundo. E você pode perguntar, talvez vocês crianças digam: o que é, pastor? O que é que nós temos diferente das outras pessoas? Bom, nós vivemos por coisas invisíveis. Mas essas coisas invisíveis são muito reais para nós. Elas são profundamente reais. Elas são mais reais do que aquilo que nós estamos enxergando. É por isso que nós somos diferentes. Isso são coisas que o mundo nunca vai entender. Nunca vai entender. Mas deixe-me fazer uma última aplicação importante aqui para nós. Se Deus guardou a mais difícil promessa que Ele já fez, Ele vai guardar todas as demais. E você pode perguntar, talvez vocês crianças: pastor, qual foi a promessa mais difícil que Deus fez e guardou? Qual foi? Foi a promessa de dar o seu próprio filho. Assim que o homem pecou em Gênesis 3,15, ele prometeu o descendente da mulher, que teria o seu calcanhar ferido. E ao longo de toda a história bíblica ele vai prometendo: eu vou dar o meu filho. Isaías 53, ele diz que o seu filho será morto. Ele será dado como ovelha. E ele cumpriu essa promessa, como Paulo diz, na plenitude do tempo. Essa foi a promessa mais difícil, de dar o seu próprio filho por pecadores, miseráveis, indignos como nós. E ele ele deu o seu próprio filho para mim e para você. Então, se Deus cumpriu essa promessa, a mais difícil de todas, de dar o seu próprio filho por pecadores como eu e você, por que nós não vamos confiar nas demais? Se Ele não poupou o seu próprio filho, por que nós não vamos confiar nas demais promessas de Deus? Qual delas será difícil para Ele cumprir? Ele nos deu o seu próprio filho. E é exatamente isso que nós vamos celebrar na ceia do Senhor. A ceia é a lembrança de que Deus é um Deus que cumpre a sua promessa. Existem inúmeras profecias no Antigo Testamento. Ele nasceria em Belém. E tu, Belém Efrata. Ele nasce em Belém e vai à cruz do Calvário como servo sofredor. Tudo ocorre como Deus prometeu. Ele morre, ressuscita, como Paulo diz em 1 Coríntios 15, segundo as Escrituras. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, vai voltar novamente. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Você daria o seu filho por alguém que não merece? Com certeza nós que somos pais diríamos: não, meu filho, por um pecador, por um indigno. Mas Deus deu. E na ceia nós celebramos isso. A mais gloriosa promessa de Deus. Ele nos deu o seu filho.
Então isso significa que nós podemos confiar em todas as demais. É isso que Paulo diz. Eu quero concluir convidando você a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios. Geralmente, quando nós fazemos uma promessa, é muito comum, nós humanos, nós gostamos muitas vezes de escrever um documento. Hoje nós vivemos na geração do documento, né? Ninguém acredita mais na palavra de ninguém, né? Assim, faça um documento aí, assine aí para ter certeza que o que você está dizendo é verdadeiro, né? E o apóstolo Paulo, na sua segunda epístola, ele diz o seguinte, no capítulo 1, versículo 18, em diante, ele diz assim: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim, não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim, não. Mas sempre nele houve o sim. E veja o versículo 20. Porquanto, quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o quê? O sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Como é que eu tenho a certeza? Qual foi a assinatura de Deus do sim das promessas? A gente poderia até usar essa metáfora. Ele assinou com o sangue do seu próprio Filho. Cada promessa que Deus faz para mim, nos momentos mais difíceis da minha vida e da sua vida, e nós vamos passar vários aqui, nós somos peregrinos, irmãos, nesse mundo. Esse mundo não será perfeito. Virão momentos de alegria e virão momentos de tristeza. E nós temos que nos guiar por coisas que nós não vemos nem enxergamos. E o que é? Nas promessas de Deus, que foram assinadas com o sangue de Jesus. Ele é o sim. Ele não vai me abandonar. Ele não vai me deixar. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso ajudador em cada momento da nossa vida. E a ceia nos lembra disso. Eu estou com vocês. Não apenas na ceia, mas amanhã, depois de amanhã. Em cada dia da nossa vida, o Senhor está conosco. Porque Deus nos prometeu. Hebreus 13, 15 diz, porque de maneira nenhuma te deixarei, jamais te abandonarei. Essa é a certeza que eu tenho. Essa é a certeza que você, cristão, tem. E se você está aqui nessa noite e não é um cristão, se arrependa. Deixe a sua vida de pecado. Não se guie por coisas visíveis. E aprenda a confiar nas promessas de Deus. Vamos orar. Bendito Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, que é santo e vivo e verdadeiro. Obrigado porque a tua palavra, ela traz tantas lições ricas e inimagináveis. Obrigado porque o mesmo Deus que criou o universo com a sua palavra poderosa, um Deus que nós não vemos, mas cremos, um Deus que enviou o seu próprio Filho, que morreu e ressuscitou por pecadores como nós, e prometeu que nunca vai nos abandonar, e que instituiu a ceia para servir de sinal e selo para o teu povo, de que o Senhor nunca vai nos abandonar. É um Deus confiável. O Senhor é completamente confiável. E ajuda-nos a confiar nas tuas promessas, a fazer da nossa fé não uma mera definição teológica, mas a dizermos em nosso coração nos momentos mais difíceis da nossa vida, que possamos dizer lá no fundo da nossa alma, mesmo em meio à dor, ao sofrimento, à perda de um ente querido, em meio às circunstâncias difíceis da vida, que nós possamos repetir no nosso coração a fé e a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé se apoia nas tuas gloriosas promessas. E é em nome de Jesus que nós te agradecemos por essas gloriosas promessas. Amém.